Naqueles dias, o mundo era recém-criado, um cenário de vastidões inexploradas e um céu que parecia tão novo quanto a vida que florescia pela primeira vez. Adão e Eva, os primeiros humanos, habitavam uma terra que nenhum outro ser humano conhecera. O solo que pisavam era puro, sem a sombra do pecado ou da morte. E é nesse ambiente que se desenrolam as primeiras gerações da humanidade, e onde surgem não apenas os conhecidos Caim e Abel, mas também as figuras misteriosas de Avan e Azura, filhas de Adão e Eva, mulheres que o tempo insistiu em esquecer. Essas mulheres carregaram uma carga diferente dos irmãos. Enquanto Caim e Abel entraram para a história pelo drama trágico de seu conflito, Avan e Azura viveram em um silêncio que poucas pessoas ousam imaginar. No entanto, é nesse silêncio que reside a profundidade de seus feitos e a importância de suas vidas. Quem eram essas mulheres? O que se passava em seus corações ao ver o destino de seus irmãos? Ao carregar os primeiros filhos da humanidade, ao enfrentar o mistério do desconhecido? A Bíblia nos fala dos homens, mas são as tradições antigas, como o livro dos Jubileus, que trazem à tona o nome dessas filhas esquecidas, que desempenharam papéis essenciais para o crescimento da humanidade. Elas foram matriarcas em tempos onde não havia ninguém para guiá-las, pioneiras em um mundo bruto e selvagem e talvez as primeiras a carregar o peso da maternidade em suas mãos. Como deve ter sido para essas mulheres carregarem um fardo tão essencial e ao mesmo tempo tão solitário? Será que elas percebiam a dimensão do que estavam construindo? É curioso pensar em como o silêncio da história as ocultou. Talvez seja irônico, pois elas, que foram tão fundamentais para a humanidade, são deixadas de lado, enquanto as ações de seus irmãos permanecem como marcos. Mas por que será que o legado dessas filhas foi silenciado? Será que não vemos em sua história um reflexo das mulheres ao longo dos tempos que tantas vezes carregam em silêncio o peso das gerações sem reconhecimento? Essa história nos desafia a olhar para o passado e para o presente, para os que moldam o mundo sem serem vistos, para as mãos que sustentam a vida. Em tempos em que somos incentivados a sermos vistos e reconhecidos, será que conseguimos enxergar o valor no silêncio, naquilo que permanece oculto, mas essencial? Que essa reflexão nos abra para enxergar a riqueza do que é feito em segredo, nos desafiando a buscar, em cada história e em cada vida, o valor de quem transforma sem ser notado. E ao olharmos para Avan e Azura, não podemos deixar de nos perguntar: o que mais elas teriam para nos ensinar sobre o começo da humanidade? Naquele tempo, cada membro da família de Adão e Eva enfrentava um mundo sem precedentes. Não havia tradições a seguir, não havia histórias anteriores para se inspirar, pois tudo começava ali, com eles. Imagine o peso e a responsabilidade que caíam sobre Avan e Azura, as primeiras mulheres a se tornarem esposas, mães e guardiãs de uma humanidade ainda jovem e vulnerável. Cada passo que davam, cada escolha que faziam, era um marco, não apenas para sua própria linhagem, mas para toda a história humana que se desenrolaria a partir deles. Ao lado de seus irmãos e esposos, Avan e Azura precisavam aprender a construir laços familiares, sustentados por uma fé que eles ainda estavam descobrindo. Era uma época em que a fé surgia como uma chama que iluminava o caminho de uma terra desconhecida. Eles precisavam entender o que significava confiar no propósito divino e entregar suas vidas, mesmo sem saber o que o futuro reservava. Nesse contexto, a união entre os irmãos não era apenas uma escolha, mas uma necessidade profunda para garantir a sobrevivência. E como seria enfrentar essa missão com a consciência de que cada vida nascida dessa família primordial carregava um propósito grandioso, talvez um destino que eles ainda não compreendiam completamente?
Para Avan e Azura, ver seus filhos crescerem em um mundo inóspito devia trazer uma mistura de alegria e medo. Eram crianças que carregavam no sangue a herança do Éden e o peso de um futuro incerto. Como seria para essas mulheres educar, nutrir e preparar os filhos para um mundo onde cada decisão, cada ato ecoaria por gerações? Essas pioneiras não eram apenas mães e esposas, mas verdadeiras matriarcas que traziam em seu coração a força para resistir às adversidades. E o que isso nos diz sobre o valor da família e da união nos dias de hoje? Em uma época onde muitos de nossos laços se tornam frágeis e nossas relações efêmeras, talvez a história dessas mulheres nos inspire a reconsiderar o que realmente sustenta uma família. Quando enfrentamos tempos difíceis, onde está o alicerce que mantém nossa união e nosso propósito? Avan e Azura nos desafiam a enxergar que, mesmo nas adversidades, é a fé e a unidade que sustentam e fortalecem o núcleo familiar. E ao olhar para a vida dessas mulheres, uma pergunta nos vem à mente: será que conseguimos valorizar os laços que nos unem hoje como eles fizeram naquela época? Naqueles dias, em um mundo recém-saído das mãos do Criador, o entendimento do sagrado ainda estava em formação. Avan e Azura, vivendo sob a sombra do paraíso perdido, eram as primeiras a tentar captar e transmitir a essência de uma espiritualidade nascente. Cada nascer do sol, cada noite estrelada, era uma oportunidade de refletir sobre o propósito divino e o papel que desempenhavam como as primeiras mulheres da humanidade. Nessa busca, elas não apenas sobreviviam, mas procuravam entender a mensagem oculta de suas existências. Avan e Azura caminhavam por um território espiritual desconhecido, onde precisavam interpretar as manifestações divinas que, aos poucos, surgiam ao seu redor. Como seria viver com a sensação de que o próprio Deus andara entre seus pais? Que tipo de responsabilidade espiritual isso colocava sobre os ombros dessas mulheres, cujas vidas eram tanto físicas quanto simbólicas? Nesse sentido, elas tornaram-se pioneiras em uma espiritualidade que ainda não tinha nome, mas que já pulsava em seus corações e era passada aos filhos como uma semente de fé. Seus dias eram marcados por rituais simples, mas profundos. Talvez, ao colher frutos, ao plantar as sementes da terra, Avan e Azura viam mais do que o sustento imediato. Viam um reflexo do ciclo de vida que Deus criara. Essa conexão com o mundo natural e com a espiritualidade que emanava do próprio solo as tornava conscientes do quanto cada ato era parte de algo maior, uma responsabilidade sagrada que se estenderia através de gerações. Esse entendimento tão antigo e ao mesmo tempo tão atual nos faz questionar como estamos nos relacionando com o sagrado no nosso dia a dia. A vida dessas mulheres nos desafia a resgatar uma espiritualidade intrínseca, uma conexão com o divino que não depende de estruturas externas, mas de uma busca íntima. Talvez, ao buscar essa espiritualidade simples e profunda, possamos encontrar uma nova visão para os desafios de nossa própria existência. E assim, surge uma reflexão inevitável. Será que conseguimos, como Avan e Azura, enxergar o sagrado nas ações cotidianas e na simplicidade de nossa jornada? Naqueles tempos antigos, a vida não oferecia as comodidades ou os confortos que conhecemos hoje. Avan e Azura, filhas de Adão e Eva, carregavam nas costas o fardo da sobrevivência de sua linhagem. Cada ato, cada decisão, representava um sacrifício silencioso e constante, um esforço invisível aos olhos do mundo, mas essencial para que a humanidade continuasse a existir. Essas mulheres enfrentavam o desafio de garantir a segurança e a continuidade de suas famílias em um ambiente selvagem, onde cada novo dia trazia novos riscos e necessidades. Imagine o peso de saber que o futuro da humanidade repousava em suas mãos. Ao lado de seus irmãos e esposos, Avan e Azura
precisavam construir com as próprias mãos tudo o que uma sociedade necessita para florescer: alimento, abrigo e, acima de tudo, valores. Mas quem reconhecia suas lutas? Quem celebrava suas vitórias silenciosas? Elas agiam à sombra de suas próprias realizações, como tantas outras mulheres ao longo da história. E isso nos leva a refletir sobre quantos sacrifícios, ainda hoje, passam despercebidos. O que é, afinal, o sacrifício? Para Avan e Azura, sacrificar-se significava renunciar ao conforto e à segurança em prol de algo maior do que elas mesmas. Elas abriam mão do que conheciam, entregando-se ao desconhecido, movidas pela fé e pelo amor que nutriam por suas famílias e pelo propósito divino. Esse tipo de sacrifício invisível nos desafia a considerar: quantas vezes estamos dispostos a nos doar para algo maior, mesmo que ninguém jamais saiba? A história dessas mulheres nos ensina sobre o valor da resiliência e do sacrifício silencioso. Elas se tornaram verdadeiras guardiãs do futuro, sem buscar aplausos ou reconhecimento, movidas apenas pelo compromisso com sua missão. Esse exemplo nos faz questionar nossos próprios valores. Estamos dispostos a sacrificar nossos interesses por algo mais elevado, algo que talvez nunca veremos concretizado. E ao olhar para a vida dessas mulheres, a reflexão surge: será que compreendemos o valor dos sacrifícios que sustentam nossa existência, tanto no passado quanto no presente? Nas profundezas do tempo, as histórias sobre Avan e Azura não foram registradas em pergaminhos dourados, nem entoadas nos salmos que ecoaram pelos séculos. Foram, em vez disso, preservadas em sussurros e lendas, passadas de geração em geração, como uma chama que resistiu à escuridão do esquecimento. Esses fragmentos, que ainda sobrevivem em tradições antigas e textos como o Livro dos Jubileus, são peças de um quebra-cabeça que nos permite vislumbrar a vida dessas mulheres extraordinárias. Mas o que se perdeu no silêncio entre essas palavras não escritas? Cada pequeno detalhe, cada eco de Avan e Azura é um reflexo de um tempo em que a humanidade estava apenas começando a entender seu lugar no cosmos. Essas tradições, preservadas através de lendas orais e manuscritos apócrifos, oferecem mais do que simples memórias. Elas nos revelam os primeiros passos de uma linhagem marcada por uma missão divina e por uma luta espiritual que ainda ressoa em nossos corações. É como se essas histórias fossem sementes de fé e sabedoria, plantadas na escuridão e destinadas a germinar nas gerações futuras. Mas quantas outras histórias terão se perdido ao longo dos tempos, deixando-nos apenas com vislumbres? Essas lendas, que hoje lemos com certo distanciamento, são, na verdade, um convite para redescobrir o poder da narrativa e o impacto da fé silenciosa. Ao nos voltarmos para essas figuras esquecidas, estamos sendo chamados a ver além das palavras, a buscar a essência de suas vidas e o significado profundo de seus feitos. Esse ato de lembrar, de recontar, é um modo de honrar o legado daquelas que, sem buscar glória, semearam a fé e a esperança em um mundo ainda em formação. Essa história desperta em nós a curiosidade sobre outras lendas que talvez estejam à beira do esquecimento. Quais outras histórias esperam para serem redescobertas, escondidas nas sombras do tempo? Em um mundo onde o passado é frequentemente ofuscado pelo presente, será que ainda valorizamos a memória daqueles que vieram antes de nós, que silenciosamente abriram caminho para o que somos hoje? E ao contemplar o legado de Avan e Azura, nos perguntamos: o que mais essas lendas têm a nos ensinar sobre a essência da humanidade? O valor da coragem feminina em um mundo inexplorado naqueles tempos. Primevos, a coragem tinha uma face diferente. Não se tratava apenas de brandir espadas ou enfrentar feras,
mas de resistir e prosperar em um mundo que não oferecia garantias, onde cada amanhecer era uma nova batalha contra as forças da natureza. Avan e Azura, filhas de Adão e Eva, tornaram-se as primeiras a carregar essa coragem silenciosa, enfrentando desafios diários em um cenário inexplorado e selvagem. Elas eram as primeiras mulheres a pisar em terras que nenhum outro humano havia tocado, a enfrentar perigos que nenhuma outra mulher havia conhecido. Como é que essa coragem pulsava em suas veias, guiando-as dia após dia? Para essas mulheres, coragem não era uma opção, mas uma necessidade vital. Elas sabiam que sua sobrevivência e a de seus descendentes dependiam de sua força para continuar, apesar do cansaço, das incertezas e das provações. Avan e Azura tornaram-se, assim, símbolos de resistência feminina. Não porque buscavam glória, mas porque cada passo que davam era uma afirmação de sua determinação. Na terra dura e inóspita, elas semearam as primeiras raízes da humanidade, plantando não só sementes na terra, mas também o espírito de perseverança que se tornaria uma herança para todos os seus descendentes. E o que significa essa coragem nos dias de hoje? Em um mundo tão diferente, onde nossos desafios tomam formas modernas, essa história nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da coragem. Talvez, como essas primeiras mulheres, nossa coragem se revele nas pequenas coisas, em manter-se firme em meio a dificuldades, em proteger aqueles que amamos, em não desistir quando tudo parece estar contra nós. O espírito de Avan e Azura nos convida a reconhecer a importância da força silenciosa que impulsiona a humanidade, geração após geração. Será que, como elas, temos a coragem de enfrentar o desconhecido? Podemos, em meio às adversidades da vida moderna, encontrar força nas pequenas ações e gestos que perpetuam a esperança. A história dessas mulheres parece sussurrar que a verdadeira coragem não está em conquistas espetaculares, mas na resiliência cotidiana. E ao refletir sobre o legado de Avan e Azura, surge uma questão. Conseguimos, em nossa própria jornada, encontrar essa mesma força para enfrentar o desconhecido e perseverar? Naquela época, o conceito de família e linhagem assumia uma importância além da compreensão moderna. Avan e Azura, filhas de Adão e Eva, desempenhavam um papel fundamental na criação das primeiras gerações da humanidade, entrelaçando suas vidas e destinos com os de seus irmãos. Era um tempo em que as escolhas de cada um moldavam não apenas o futuro imediato, mas todo o curso da história humana. Assim, Avan e Azura, ao lado de seus irmãos, deram início às linhagens que, com o tempo, originariam a diversidade da humanidade. Essas uniões e descendentes não eram apenas meios de sobrevivência, eram símbolos de um compromisso com a continuidade e a prosperidade. Ao formar essas primeiras famílias, Avan e Azura garantiam que a diversidade, tanto física quanto espiritual, surgisse e florescesse. É curioso pensar que, a partir dessas primeiras alianças, nasceram as raízes de todas as culturas e nações que existem hoje. Mas como elas lidavam com a responsabilidade de criar um futuro para a humanidade inteira? Ao tomar essas decisões, essas mulheres não apenas asseguravam a sobrevivência, mas também contribuíam para a criação de uma humanidade rica em variabilidade e potencial. Cada filho que nascia, cada geração que surgia, acrescentava uma nova camada ao que viria a se tornar a tapeçaria da experiência humana. Avan e Azura talvez não compreendessem a profundidade de suas escolhas, mas suas ações moldaram as bases de uma humanidade destinada a espalhar-se e diversificar-se pelo mundo. Essa reflexão sobre as primeiras linhagens nos leva a pensar sobre o valor da diversidade em nossa própria sociedade. Somos, afinal, herdeiros dessas mulheres e de suas decisões pioneiras
que plantaram em nosso passado as sementes de um futuro repleto de diferenças e possibilidades. E talvez, ao considerarmos a unidade que originou a diversidade humana, possamos redescobrir a importância de honrar nossas diferenças e nos ver como partes de uma mesma criação. Então, olhando para o papel essencial dessas mulheres na formação de nossas raízes, uma pergunta surge. Estamos prontos para valorizar a diversidade e a unidade de nossa própria linhagem como elas fizeram? Naqueles dias primordiais, a linha entre o sagrado e o profano era tênue e pulsava na vida cotidiana de Avan e Azura. Como primeiras filhas de Adão e Eva, elas não apenas viviam o desafio de construir uma nova sociedade, mas também de entender o mistério do divino em um mundo que mal começavam a explorar. Cada gesto, cada palavra, cada nascimento tinha um peso espiritual. Elas estavam em contato com a terra e o céu de uma maneira que hoje é difícil de imaginar, carregando em suas vidas o reflexo de um propósito sagrado que transcende o ordinário. Evan e Azura eram responsáveis por ensinar às novas gerações não apenas a sobreviver, mas também a cultivar uma fé profunda e instintiva. Cada nascer do sol era uma lembrança da criação. Cada tempestade era um sinal de que o mundo ainda guardava segredos insondáveis. Como pioneiras da espiritualidade, elas ensinavam aos filhos que o divino podia ser visto em cada detalhe da existência, desde as árvores frondosas até as águas que corriam. Era uma forma de reverência que se manifestava nos pequenos atos e que, por sua vez, mantinha a chama da fé acesa. É interessante pensar como essa conexão com o sagrado era tão intrínseca para elas, sem divisões ou distrações. Em um mundo onde o profano e o sagrado se mesclavam naturalmente, elas descobriam o divino no ato de cuidar, proteger e nutrir suas famílias. Esse relacionamento com o espiritual nos desafia a refletir sobre como vivemos nossa própria espiritualidade. Será que conseguimos ver o sagrado no nosso cotidiano? Ou estamos distantes dessa conexão profunda com o divino que essas mulheres tão naturalmente cultivavam? A jornada de Avan e Azura nos faz considerar que o verdadeiro encontro com o sagrado pode estar na simplicidade, no dia a dia, naquilo que fazemos sem pensar. Talvez o maior ensinamento delas seja que não há barreiras entre o espiritual e o terreno. Ambos são apenas lados de uma mesma moeda. E ao olharmos para a vida dessas mulheres, a pergunta se impõe: como podemos, em nossos dias, encontrar o divino nas coisas simples e reencontrar essa mesma reverência que elas tinham em cada passo? Naqueles dias de inícios e promessas, a ideia de redenção era uma chama acesa no coração de cada descendente de Adão e Eva. Evan e Azura, como filhas e herdeiras dessa linhagem, carregavam em seu íntimo um desejo profundo de reconstruir o que fora perdido no Éden. Elas sabiam que, através de suas vidas, suas escolhas e seus sacrifícios, estavam pavimentando um caminho para uma humanidade que um dia poderia redimir-se de seus erros e retornar ao propósito divino. Mas como é que essas primeiras mulheres enxergavam esse ciclo de erros e esperanças? Em suas jornadas, Avan e Azura viam a vida de seus filhos e netos como novas oportunidades de renovação e redenção. Cada geração era como uma nova chance, um ciclo que começava novamente, impulsionado pela esperança de que, desta vez, as coisas poderiam ser diferentes. Essa crença na possibilidade de um novo começo fazia com que elas educassem suas famílias com uma força e fé extraordinárias. Elas desejavam que seus descendentes aprendessem com os erros do passado e seguissem em frente, sempre mais próximos do que imaginavam ser o plano divino. No entanto, a busca pela redenção não era isenta de dor. A cada geração, novos desafios surgiam.
novos conflitos despontavam e as lições de fé precisavam ser constantemente reaprendidas. Esse ciclo contínuo de queda e renovação mostra como a humanidade, mesmo em suas limitações, carrega uma força única, a capacidade de recomeçar. Van e Azura, com suas vidas dedicadas à perseverança e ao ensinamento, tornaram-se símbolos dessa renovação constante que ainda ecoa em nossos dias. E hoje, será que conseguimos enxergar a importância dessa busca por redenção? Em um mundo que frequentemente nos confronta com nossos erros e limitações, a história dessas mulheres nos lembra que o ciclo de renovação é, na verdade, uma oportunidade de aprender e recomeçar. Ao olhar para suas vidas, somos chamados a refletir. Estamos prontos para buscar essa mesma redenção em nossas próprias jornadas. Conseguimos, como elas, transformar nossas quedas em um impulso para recomeçar e nos aproximar pouco a pouco de um propósito maior? Quarto, dito por si, Van e Azura, embora frequentemente esquecidas nos relatos tradicionais, deixaram um legado que permanece como um fio oculto conectando o passado com o presente. Naqueles dias, seus passos firmes e suas ações aparentemente simples plantaram as raízes de tudo o que conhecemos hoje. Essas mulheres, tão essenciais quanto desconhecidas, foram as guardiãs silenciosas do propósito divino, carregando em si a missão de garantir que a humanidade continuasse, que os valores fossem transmitidos e que o elo entre Deus e seus descendentes nunca se rompesse. Através de suas vidas, Van e Azura demonstraram que a verdadeira grandeza está muitas vezes nos atos que passam despercebidos, nos sacrifícios feitos em silêncio e na coragem que sustenta tudo em momentos de adversidade. Elas foram as primeiras a sentir o peso do chamado divino, mesmo sem talvez compreender completamente o plano que estavam ajudando a construir. Como é que essas mulheres, com suas escolhas e suas renúncias, moldaram tanto a essência do que viria a ser a humanidade? Ao longo dos séculos, o legado dessas mulheres se entrelaçou com o de suas descendentes, formando uma linhagem de fé, força e resiliência. É um testemunho de que, embora seus nomes sejam pouco mencionados, seus feitos ecoam em cada vida, cada história e cada ato de coragem que hoje vivenciamos. Elas são, em essência, a própria representação da continuidade do propósito divino, a prova de que a criação de Deus não se perdeu no tempo, mas permanece viva e pulsante, conduzindo a humanidade adiante. Essa história final nos deixa uma reflexão poderosa. Estamos prontos para honrar esse legado, para reconhecer os sacrifícios que nos trouxeram até aqui e para perpetuar a missão que Van e Azura começaram. Que suas histórias nos inspirem a abraçar a continuidade do propósito divino, levando adiante os valores e a força que sustentaram aquelas que vieram antes de nós. Afinal, é através de nossa própria jornada que o legado delas continua e que a chama que elas acenderam permanece acesa, guiando a humanidade para um futuro ainda por desbravar.